Olá, seja muito bem-vindo à live aula 12, onde eu converso com instrutores de Pilates que têm interesse nesse assunto de gestão, de administração dos nossos estúdios de Pilates. E o objetivo maior, aumentar o seu faturamento e realmente ver dinheiro sobrar no final do mês. Então, esse é o meu propósito. Toda quarta-feira, às 19h19, eu tô aqui para estar dividindo, compartilhando, descomplicando toda essa gestão que a gente às vezes vê pela internet, vê em cursos de Sebrae, cursos de empreendedorismo que a gente faz, só que de forma complexa, de forma grandiosa, de forma que a gente procrastina e vai deixando para lá e acaba não realizando a gestão do nosso estúdio. Então, eu descompliquei essa gestão e vou apresentar para você o que realmente é necessário você fazer. Colher dados, alimentar planilha, sistema, mas o que é necessário fazer dentro de uma gestão administrativa para que realmente você veja lucro, resultado financeiro no final do mês, trabalhando com Pilates. Então essa é a minha intenção. Toda quarta-feira às 19h19 eu tô aqui e se você conhece algum instrutor de Pilates que esteja começando, abrindo seu estúdio de Pilates agora, temas super importantes eu venho compartilhando aqui semanalmente para essas pessoas. E para aquelas pessoas que estão aí retomando com seus estúdios de Pilates, também é importante você participar. Então, se você conhece, pode apertar aqui no aviãozinho aí do Instagram para chamar essas pessoas para virem para cá. Vocês que estão aí no ao vivo, parabéns por priorizarem esse tempo. Eu estou aqui no YouTube e também no Instagram. Então, vocês que estão assistindo no gravado, deixem aqui nos comentários os seus desafios, as suas dúvidas, que eu estou aberta a ajudar, a compartilhar com toda a minha experiência e com todo esse processo que eu já experimentei dentro de uma gestão de estúdio. Eu já passei desde a gestão complexa, que era ter um sistema de gestão computadorizado, onde nada contra quem tem, mas onde eu tinha um sistema enorme que eu usava somente 10% do sistema. Quando chegava no final do mês, ele não me supria, ele não lia as minhas necessidades. Depois eu passei para um sistema um pouco menos complexo dentro de planilhas, onde eu tinha várias planilhas de Excel, cada planilha controlava uma coisa, enfim, o tempo nosso é muito precioso, então isso não funcionava, você alimentar várias planilhas ao mesmo tempo. E aí eu descompliquei, eu simplifiquei toda essa gestão. E esse é o meu objetivo, compartilhar isso com vocês. Como a gente está aqui em pouco tempo, 1 hora na semana, toda quarta-feira às 19h19, eu fragmento todo esse conhecimento e venho aqui dividir. Então, para você que está aí no Instagram, pode deixar lá no direct lá as dúvidas, os desafios, o que hoje é o seu gargalo dentro do estúdio, que eu vou ter o prazer de te ajudar. E você que está aqui no YouTube, pode deixar aí no chat que no final eu vou estar respondendo aí. O tema de hoje a gente vai estar falando sobre cliente novo no Pilates. O que fazer com ele? Qual é a etapa? Quais são os processos que ele precisa passar? Né? Eu simplesmente vou recebê-lo, vou avaliá-lo e vou começar a atender? Não, a gente precisa organizar um organograma, por onde ele vai passar, um caminho que esse cliente novo vai passar, vai percorrer, para que quando você chegue no final do mês, você tenha ali todo esse caminho ali alimentado, todos esses dados ali, né, nutridos ali, seja no seu sistema que você tenha, seja no seu aplicativo, seja na sua planilha de Excel, seja no seu caderno, não importa. Eu não me apego à forma que o profissional de Pilates vai fazer a sua gestão dentro do seu estúdio. Eu simplesmente quero que ele faça o que tem que ser feito, que muitas vezes muitos colegas de Pilates negligenciam, vão deixando para lá. Deixa para fazer no final de semana, depois deixa para fazer de 15 em 15 dias, depois ele quer fazer no fechamento do mês. E eu sempre falo aqui, a gente precisa fazer o exercício diário durante 30 dias, para quando a gente chegar no 31º dia, a gente colher o resultado. É igual uma plantação, você não vai colher uma flor se você não começar lá na sementinha dela. Né? Então, é assim que a gente tem que fazer. Organizar o passo a passo de forma descomplicada, em uma planilha que seja, em uma folha, em um caderno, não importa onde você vai fazer, mas que isso seja simples, que você faça o que você tem que fazer dentro do seu estúdio de Pilates, para que realmente você tenha organização daqueles dados, daqueles clientes e veja resultado financeiro no final do mês. Porque é para isso que a gente trabalha dentro do nosso estúdio, para levar bem-estar ao nosso cliente, para levar resultado ao nosso paciente, mas também para a gente
se satisfazer financeiramente, porque é o nosso trabalho, temos nossos sonhos, nossos planos, nossas aspirações, nossos desejos, e a gente precisa também estar alimentado financeiramente desse trabalho. Então, hoje a gente vai estar falando sobre isso. Eu fiz aqui um esqueminha para vocês entenderem de forma mais prática, né, de forma mais rápida durante esse tempo que a gente tem aqui compartilhando. E a gente vai falar sobre esse cliente novo que chegou lá no seu estúdio. O que eu faço com ele quando ele chega? Eu tô partindo do princípio que esse cliente, ele já passou lá no seu funil de vendas, na sua estratégia de marketing, ele já foi atraído lá por algum conteúdo seu, ou ele já veio indicado por outro cliente seu, né? Então significa que você fez um bom trabalho, que você mostrou um bom resultado. Eu tô partindo também do princípio que esse cliente, ele já foi até o seu estúdio, ele já conheceu as suas instalações, ele já conheceu o profissional que vai o acompanhar, que vai o atender. Ele já, de repente, experimentou o Pilates, se você trabalhar com aula experimental, nem todos os colegas trabalham com aula experimental, mas eu tô partindo do princípio que esse cliente novo, ele já decidiu que ele quer ser cliente daquele estúdio. Ele já decidiu que ele quer ser o seu paciente, que ele quer ser tratado por você. Se ele tem alguma dor, ele vai ser tratado por aquele profissional que ele escolheu, por aquele estúdio que ele realmente sentiu confiança, porque você já fez um trabalho prévio, né? E se ele não tem dor, se ele está chegando lá para aumento de performance, para qualidade de vida, para ganho de massa muscular, para manutenção da sua saúde, que ele também se sinta na segurança e na confiança de entregar o seu corpo àquele profissional, àquele estúdio, né? Porque nós, profissionais de Pilates, trabalhamos com o que o cliente tem de mais valioso, que é o corpo dele. Então a gente precisa também ter essa consciência de que se aquele cliente escolheu você, você tem que fazer por onde? Se aquele paciente escolheu aquele estúdio, você tem que mostrar resultado, você tem que acolher aquele paciente, você tem que acolher aquele indivíduo, aquela pessoa. Eu vejo muitos estúdios, muitos colegas de Pilates errando, tratando aquele cliente igual a todos, tratando aquele paciente de forma padronizada. O que é padronizado é isso aqui que vocês vão ver. É organização administrativa. É controle administrativo. Isso sim precisa ser sistematizado. Você vai fazer com 1 o que você vai fazer com 10. Você vai fazer com 10 o que você vai fazer com 100. Isso é ter gestão. E não simplesmente você vai fazer com um cliente, aí mês que vem você já não fez com aquele, você já esqueceu. Aí mostra descontrole, mostra desordem dentro do seu estúdio de Pilates. Aí lembre-se, se você tem desordem durante 30 dias, no 31º dia, quando você for fechar suas contas, você não vai ter organização financeira também. A organização financeira depende disso aqui, que é a organização administrativa diariamente. Então, se você receber um cliente novo por dia, você tem que realizar esse processo aqui diariamente. Ah, Sabrine, a cada uma semana eu recebo um cliente novo. Ótimo, semanalmente você vai fazer esse processo. Agora, volto a dizer, se você vai fazer esse processo em casa, se você vai fazer esse processo no seu computador, se você vai fazer no escritório lá do seu estúdio, se vai ser num sistema, numa planilha, num caderno, não importa. O importante é você fazer. Então, anota aí, você que está aí comigo, papel e caneta para você anotar essas 5 etapas de forma clara do que você tem que fazer com aquele cliente novo que chegou. Ele está pronto para fazer a sua aula de Pilates, ele está pronto para experimentar aquela sessão, ele está preparado para iniciar essa nova etapa na vida dele, colocar a prática de Pilates na vida dele. Precisamos ter essa consciência. Ele está escolhendo colocar o Pilates na sua rotina de vida, na sua qualidade de vida. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai levar esse cliente para a primeira etapa, que é a etapa essencial. Anota aí no seu caderninho que no final tudo isso vai fazer sentido. O que é essa etapa essencial dentro do seu estúdio de Pilates? É a anamnese, é a ficha de avaliação. Ah, Sabrine, mas isso eu já sei. Ok, você já sabe. Talvez você não faça e talvez você faça de forma diferente. E é importante a gente ouvir outras opiniões,
formas que outras pessoas fazem, um outro olhar, né, para aqueles dados, para aquela coleta. E o que é importante colher? É isso que eu venho mostrar para vocês. A etapa essencial é a etapa da anamnese, a ficha de avaliação. E aí, tanto você, fisioterapeuta, como você, profissional de educação física, que trabalham com Pilates, tem as suas fichas de avaliação diferentes, colhem dados diferentes, mas elas são afins. E aí a gente vem falar sobre uma lei que foi sancionada agora, se você não sabe, pesquise, é a lei LGPD. É a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei já existia, mas ela entrou em vigor agora. E aí muitos empresários, muitos empreendedores estão tendo que se adaptar, porque é uma lei que protege os dados daquele cliente, tanto digitalmente quanto no nosso caso, que é ali fisicamente, presencialmente, né? Então, nós, profissionais de saúde, precisamos colher aqueles dados, né? Que são dados, que entram na etapa essencial. Agora, que dados eu vou colher a partir do momento que eu tenho uma legislação que está me impedindo e está me orientando a não colher? Eu tenho aí a querida amiga, não sei se ela está aí, a Érica Nogueira, advogada, que está fazendo toda essa consulta, que está fazendo toda essa análise na nossa documentação, para realmente a gente se adequar à lei. Então faça isso também dentro do seu estúdio. Veja que dados são essenciais para a sua anamnese, para a sua ficha de avaliação. Justifique cada dado, né, que você está colhendo, para que você está colhendo aquilo, por que aquilo é importante na sua ficha. E os dados básicos que a gente chama lá no estúdio, que a gente colhe lá no estúdio, a gente chama carinhosamente essa etapa de DOC. E aí eu vou colocar aqui para vocês, DOC entra como H aqui, D-O-Q-H-E. O que é isso, Sabrina? A primeira letrinha são os dados. Os dados básicos. E aí entra no que eu acabei de falar. Que dados básicos que eu vou colher daquele meu cliente novo? Que dados eu preciso dele? É isso que você precisa consultar agora, essa legislação. E te aconselho aí a procurar um advogado, um colega especialista nessa área para estar te orientando que dados você vai colher daquele seu cliente novo que está chegando ali para você. Outro ponto importante que você vai colocar isso na sua ficha é a letrinha O, que é a letrinha dos objetivos. Você precisa ter isso claro. Quais são os objetivos daquele seu cliente novo? Isso precisa estar escrito em algum lugar. Deixa ele colocar, deixa ele escrever o objetivo. Deixa claro. Se na hora que você está lendo aquela ficha não ficou claro o objetivo, volte a consultá-lo. Entenda qual é a necessidade dele. Entenda qual é a dor dele. Por que ele está te procurando? Eu nem sei, eu não tenho dor, então eu quero para qualidade de vida. Ok, objetivo, manutenção da saúde, qualidade de vida. Ou então, eu quero melhorar minha postura. Eu quero melhorar minha postura, mas eu também quero diminuir minhas dores aqui no joelho. Você vai especificar quais são esses objetivos. E esses objetivos, eles podem mudar. Porque muitos pacientes podem chegar com dor, você pode ali resolver a dor dele em alguns meses ou um tempo maior. E aí depois você vai voltar a fazer uma avaliação nele e ele vai ter outros objetivos. Agora eu quero fortalecer o meu abdômen. Tá chegando o verão, então você vai ter esse acompanhamento. Isso é importante você registrar, tá? E a gente registra isso na nossa ficha de anamnese. Simples, breve, de forma curta e clara ali para você ter esse controle desse dado, desse seu cliente. Outra letrinha importante é qual é a queixa que ele chegou para você ali naquele momento. E aí eu posso ter a queixa principal e eu posso ter mais de uma queixa. Aí o paciente chega às vezes lá para você e fala, a minha queixa, eu tenho dor no ombro, eu tenho dor na coluna, eu tenho dor no joelho, eu tenho má postura, ok. Mas qual é a sua queixa principal? O que te incomoda agora? O que está te incomodando tanto agora que te trouxe até aqui? E é isso que você vai anotar. Qual é a queixa? É coluna, não estou conseguindo dormir. Então é isso que vai estar registrado lá naquela data, naquele dia que aquele seu cliente novo chegou. Outra letrinha importante é a letrinha H que você vai colher, da nossa palavrinha DOC. É a história desse seu cliente. Que história? História pregressa. Como que ele chegou até ali? Como que ele adquiriu essa dor? Coloca ali há quanto tempo ele tem essa queixa.
essa queixa ela é localizada no ombro, ela desce para as mãos, impede de fazer alguma coisa, deixa ele te contar a história daquela dor. Né? Se for necessário você saber a profissão dele, coloca. Se a lei está te permitindo pedir a profissão, coloca, porque muitas vezes ele foi professor durante 30 anos, por isso que ele tem a dor no ombro. Então é importante você ter isso registrado, esse dado importante do seu cliente novo. E por último, a letrinha E de exames. Nós, profissionais de saúde, podemos ter acesso a esses exames. Se você tem a capacidade de fazer a leitura de exames complexos, peça exames complexos como ressonância magnética, tomografia computadorizada. E se você não tem profissional de Pilates, peça um raio-x. Seja humilde, seja ético, analise uma radiografia para ver acidentes ósseos, para ver deslocamento de ombro, para ver alguma alteração ali mecânica, estrutural daquele seu cliente. Então os exames são super importantes também. Você pedir para completar a sua anamnese e também para você registrar. Então, como eu falei, essa primeira etapa é a etapa essencial, ou seja, eu não posso começar a atender aquele cliente, aquele paciente, sem a etapa essencial. Eu vou dar que aula para ele? Eu vou dar que programa de exercícios para ele? Se eu nem sei como é que ele é, se ele tem alguma dor, se ele tem alguma restrição, se eu não tenho nada documentado, se eu não tenho nada registrado. Tem muitos estúdios de Pilates por aí que o cliente novo chega e já vai direto para a aula. Como tem Pilates, estúdios de Pilates que fazem isso? Vocês não estão oferecendo respaldo nem para o seu cliente, nem para o seu estúdio e nem para você enquanto profissional. E você não vai apresentar um bom resultado para ele. Você não vai apresentar um bom trabalho para ele. Por quê? Porque você não tem dados. Daqui a um mês, daqui a 3 meses, você vai querer comparar de quando ele chegou lá e você não vai ter nada. Você não tem nem a queixa dele. Então, o básico, pega aquela anamnese que você aprendeu na faculdade, que tem 2 folhas, e simplifica nas letrinhas DOC. Você vai precisar só dessas letrinhas. E mesmo assim, dentro dessas letrinhas, você vai precisar consultar a Lei LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi sancionada agora e está entrando em vigor já, modificando aí as empresas, as lojas, o comércio, tanto digital quanto também meio físico. E aí a gente passa para a segunda etapa desse cliente novo. É a etapa contratual. Eu fiquei durante muitos anos trabalhando sem contrato. Eu fazia regulamento, eu tinha umas normas no meu estúdio, mas também tive a sensação de melhor organização, melhor respaldo e acordo. O que é um contrato? É um acordo entre 2 pessoas que têm ali o mesmo objetivo em comum, que têm o mesmo interesse ali em comum, né? E aí a gente acorda. Então, dentro de um contrato simples, uma folhinha, frente e verso, ou só uma folhinha. Faça isso no seu estúdio. O seu cliente vai se sentir mais seguro, porque ele está ali realmente tangibilizando uma compra. Ele está comprando o seu serviço de Pilates. Então, a etapa contratual, ela passa essa segurança para aquele cliente novo que muitas vezes não te conhece, que muitas vezes não conhece o estúdio. Então ele precisa tangibilizar, ele precisa ter uma segurança de que você vai realizar o serviço que ele está pagando. E é isso que você vai colocar no contrato. Já utiliza o serviço aí de assessoria do advogado que vai fazer a consulta aí da lei para fazer a anamnese e já faz essa consulta também no seu contrato. Para analisar e ver realmente que cláusulas ali estão pertinentes, o que faltou colocar, o que ficou, às vezes, de forma subentendida. O contrato é claro, é simples, né? A gente tem hoje aí exemplos na internet. Peguem e adaptem para o seu negócio. O que entra nesse contrato básico? ARD. São 3 letrinhas. ARD. Eu gosto muito de colocar letras assim porque realmente a gente memoriza, né, mais fácil. Tenho certeza que na primeira etapa essencial vocês vão decorar o DOC. E agora, a ARD é o que tem que ter dentro de um contrato. O que é isso? São os acordos. O que são acordos? Olha, como que é que eu trabalho? Como é a forma que eu trabalho? X. Aqui a gente vai trabalhar com você assim, em tal horário, tantas vezes na semana. Aqui a gente trabalha até dezembro,
dezembro a gente tem recesso, ou a gente não tem recesso, emenda direto. É um acordo que você vai fazer com ele e vai colocar isso no papel para as duas partes entrarem num consenso e falarem assim, ok, eu entendo como que são as regras daqui. E as regras já entram aqui na nossa segunda letrinha. O que são as regras? Eu estou dizendo para ele que ele vai pagar na data tal, ele vai pagar o valor tal, ele vai pagar de repente o plano mensal ou o plano trimestral, aquilo que ele acordou com você, né? Se você trabalha com plano anual, por exemplo, né, de 12 parcelas de tanto, isso entra lá no seu contrato. O vencimento dele, do plano, entra lá no mês tal. Simples assim. Simplifiquem, menos é mais. Essa é a bandeira que a gente tem que levantar e a bandeira que a pandemia nos trouxe. Menos é mais, vamos viver com menos. Simplifica aí o contrato também. E por último, a letrinha D, que é o desfecho. São as cláusulas finais que mostram, olha, tá tudo bem para você? Ok, você concordou? Eu concordei? Tá tudo certo? Ok, assina você, assina eu, carimba, data tal. O contrato, ele é renovado anualmente, o contrato ele é renovado no final do plano, o contrato ele não é renovado, ele é automaticamente renovado, ele só tem o seu encerramento quando você também encerra a sua matrícula no estúdio. Deixa isso ali escrito. Não precisa elaborar textos enormes, não. É simplesmente passar por essa etapa contratual de forma simples, claro que dentro da legislação, por isso que é aconselhável você ter o acompanhamento e a análise de um advogado para poder dizer, olha, isso aqui está correto, isso aqui está muito amplo, vamos colocar uma data, vamos colocar isso de forma mais específica e pronto, você aplica dentro do seu estúdio. O seu cliente está satisfeito porque ele está seguro, ele vai levar a via dele, ou você vai mandar digitalmente para ele, por e-mail, pelo WhatsApp, hoje a gente tem essa facilidade. Você está respaldado de que você tem aquele seu cliente ali durante aquele tempo que ele fechou com você o pacote, o plano, e fica tudo bem. E fica tudo de forma acordada, dentro do seu sistema de organização e gestão dentro do seu estúdio. Então você tem aquele cliente novo que chegou até você e você não começou o atendimento de imediato. Não, você já passou esse cliente por duas etapas. A primeira etapa, que é a etapa essencial, a segunda etapa, que é a etapa contratual. É importante você trazer esse seu cliente de Pilates para essas etapas. E a terceira etapa é a etapa sistêmica. Que etapa é essa, Sabrine? É um sistema que você vai trazer essas duas etapas aqui e vai simplificar em uma só. O que é isso? É o que eu falei lá no começo. Você precisa ter um sistema do seu estúdio. Esse sistema é o quê? É um sistema que eu vou pagar alguém para fazer, é um sistema que eu compro, que eu preciso pagar a mensalidade, ou é um sistema que eu vou fazer através de planilhas? Ou é um sistema que eu vou fazer no meu caderno, no meu livro lá de acompanhamento? Volto a dizer, não importa o sistema. Não importa se você tem 50 alunos, se você tem 500 alunos, o sistema é o mesmo. Claro que se você tiver algo computadorizado, vai te facilitar, mas não é obrigatório ter. O que é obrigatório ter é o processo, é a etapa. Se é no caderno, se é em planilha, se é no sistema, se é em aplicativo, você vai escolher a melhor ferramenta para você trabalhar. E eu te aconselho a você escolher a ferramenta que tenha a sua gestão de tempo do seu lado. Aquela que seja mais simplificada, aquela que seja otimizada. Ela simples não significa que ela é ruim, aquela ferramenta. Então, se você tem uma planilha no seu sistema, uma planilha no Excel, que faça tudo para você, que faça todas essas etapas, excelente. Para que eu vou precisar pagar um sistema de gestão que mensalmente me cobra lá o olho da cara, que muitas vezes eu não uso nem 50% do que ele me oferece? Não, aí tá errado. Tenha o seu sistema de gestão. Faça uma tabela, uma planilha, onde você consegue otimizar tudo isso. Eu errei muito lá no começo, eu tinha várias planilhas. Chegava no final do mês, eu fazia, porque sempre fui muito dedicada, organizada, mas isso me gerava muito tempo.
eu tinha que alimentar os dados essenciais da anamnese em uma planilha. Depois, todos os dados contratuais, quando que vence plano, quando que não vence, em outra planilha. Depois o sistema, eu tinha que colocar lá, nome em outra planilha. Então, isso fica organizado? Fica. Eu consegui dar conta? Consegui. Só que eu levava horas. E hoje, gente, tempo é o nosso custo maior. Tempo é dinheiro. Então vamos otimizar, vamos simplificar. E quando eu falo de sistema, é o quê? É você pegar e elaborar um sistema, volto a falar, ou uma planilha, ou um caderno, um livro, onde você tenha os nomes. Então você vai pegar os dados básicos daquele cliente, ou seja, aqui eu não preciso colocar aqui que a queixa dele é dor lombar. Isso eu estou falando de sistema, isso eu estou falando de controle. Quais são os dados que eu preciso aqui no sistema que eu vou fazer meu fechamento do mês lá? O dado que ele tem dor na lombar? Isso não. A menos que eu esteja querendo fazer uma estatística, quantos clientes eu tenho de dor lombar? Ok, mas financeiramente falando, não entra aqui. Aqui entram aqueles dados importantes para o fechamento do seu mês. Que dados são esses? Nome, documento. Que documento? Eu uso CPF, porque nós somos autônomos. Nós precisamos, né, no final do mês, ou não sei como você trabalha, se é trimestralmente ou se é semestralmente, prestar conta desse faturamento que está chegando até você, que está passando pela sua conta bancária, que está passando pela conta bancária do estúdio. E aí você precisa, enquanto pessoa física, daquele cliente seu que está chegando o pagamento, então por isso é o CPF, a pessoa física, ela está te pagando, então você precisa prestar conta para a Receita Federal, né? É o carnê-leão, é o que o seu contador deve fazer, que é a prestação de conta. Olha, esse dinheiro entrou, esse dinheiro aqui foi dos meus custos, agora esse dinheiro aqui entrou de quem? Você precisa do CPF dessa pessoa. Então, é um dado importante para entrar no seu sistema. Tem pessoas, por exemplo, que não colocam nem o nome do cliente, coloca só o CPF. Eu prefiro colocar o nome, porque eu posso buscar ali o fulano, eu posso buscar em ordem alfabética, se eu quiser, para me facilitar em algum controle. Por isso que eu gosto de usar o Excel. Filtrou ali, ele já me traz todos os dados. Agora, você precisa saber que dados você precisa, né, inserir ali para ele te dar todos esses análises, esses relatórios no final, né? Outro documento importante, outro dado importante para você colocar nessa etapa de sistema é o pagamento. E aí dentro do pagamento, você vai entrar com 3 letrinhas. Você vai colocar lá na sua planilha. Como que você vai colocar isso? Através de filtro, através de colunas? Aí você que vai resolver. Ah, Sabrina, eu não tenho planilha no caderno. Ok, abre aí um parênteses e coloca do lado. Como ele vai te pagar? É dinheiro? É cheque? É transferência? Como que ele vai te pagar? Isso é importante também para você depois ter o seu fechamento lá. Tantos alunos foram pagamento em dinheiro, tantos alunos foram pagamento em cheque, tantos alunos foram no cartão de crédito, se você trabalhar com cartão. Isso é importante, né? Como? Data também. Qual é a data de pagamento que ele colocou lá no contrato dele? É importante porque, por exemplo, eu quero filtrar quem me paga dia 10. Quanto de faturamento vai entrar no meu estúdio dia 10? Eu vou lá, filtro, dia 10. Eu tenho lá 40 alunos dia 10. Ótimo. Eu já estou me programando, vai que tem alguma conta, alguma obra, algum aparelho que eu preciso comprar. Eu já sei que no dia 10 eu tenho aquele montante ali de faturamento. Então é importante você ter essa data dentro dessa etapa de sistema. Tá vendo como que a data do pagamento não é importante na anamnese? Tudo tem sua etapa e você precisa fazer de forma descomplicada, de forma simples, mas você precisa fazer. Outro item também que você tem que pegar nessa etapa é, claro, o valor. Qual é o valor da mensalidade dele? Se você trabalhar com mais de uma modalidade, às vezes você trabalha com pilates, às vezes você trabalha com pilates solo, às vezes você trabalha, né, uma vez na semana é um valor, 2 vezes na semana é outro valor, né, o pilates, às vezes você trabalha com valores diferentes. Qual é o valor daquele seu aluno? Né? Qual é o valor da mensalidade dele? E por fim, se ele fechou algum plano com você. É o quê? Plano mensal? É trimestral? É anual? Se você faz plano anual? Isso é importante. Por quê?
porque eu vou colocar lá que a paciente Cláudia, por exemplo, é no plano trimestral. Eu vou lá filtrar planos trimestrais. Eu já vou saber quem é plano trimestral e qual é a data que aquele plano termina. Organização financeira, organização administrativa profissional de Pilates. Tenha isso anotado. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas viver dá trabalho. Faz parte do nosso trabalho. Tá vendo como não é só atender o seu cliente? Atender o seu cliente nem é tema da nossa live de hoje. Mas é todo bastidor. É aquilo que o cliente não sabe que você faz e não precisa saber, né? Ele só precisa fazer o acerto da mensalidade dele e ter um bom trabalho feito por você. Agora, todo esse bastidor é do profissional. Ele precisa fazer a gestão dentro do estúdio dele. E por fim, lá no nosso estúdio, a gente gosta de pegar a data do aniversário. Mas também você tem que saber se o seu cliente quer te dar a data do aniversário. Porque você quer, às vezes, presentear, você quer mandar uma mensagem, você quer mandar um post, você quer fazer uma menção na sua rede social. Claro que tem que ter autorização daquele cliente previamente para ele te dar a data. Então, são esses dados que você vai ter dentro da sua planilha. Sabrine, mas dentro do meu estúdio eu tenho vários outros dados. Ok, mas está sendo alimentado? Está sendo útil para você fazer essa análise no final do mês? Ótimo! Agora, você não faz nada de organização? Começa com esses dados aqui. Os dados sistêmicos são nome, documento, data de nascimento, se você colocar na frente, forma de pagamento, você vai pegar data, valor e qual é o plano que ele está fazendo. Tenha isso num sistema, seja computadorizado, seja numa planilha de Excel, seja num caderno, num livro, mas faça profissional de Pilates, principalmente você que está começando aí com o estúdio de Pilates ou que está se preparando aí para retomada, para se reorganizar. Então faça, passe por essas etapas, tenha essas etapas com seu cliente novo dentro do seu estúdio de Pilates. Isso vai fazer toda a diferença no final do mês, no fechamento financeiro do seu estúdio. E nós temos a quarta etapa, que é a etapa de controle. Que etapa é essa? Eu simplifiquei, eu fazia muito controle daquele cliente. Simplifico. O que eu preciso nessa etapa? 2 letrinhas, F e E. Fé, né? Que letrinha é essa? F, frequência. Eu preciso ter ali um controle de frequência. Eu preciso saber se ele está assíduo, eu preciso saber se ele, quantas aulas ele tem para repor, né? Se é uma pessoa que está sempre com você, é uma pessoa super assídua, ótimo, quando ela faltar uma vez, você já vai lembrar que ela faltou aquela vez. Agora, você que pode ter aí inúmeros clientes, você não sabe quantas reposições fulano tem que fazer, quantos dias ele faltou, se ele saiu de férias, que dia que ele voltou. Gente, se você não tem essa organização, tudo isso vira uma bagunça e você emenda um mês no outro. Eu sei porque os profissionais de Pilates fazem isso. Emenda um mês no outro, aí aquele pagamento que era do mês passado virou para ser esse mês, ou seja, você já não recebeu dele mês passado. Aí o que acontece? Você não vê o dinheiro sobrar no final do mês. Aí acaba que o profissional de Pilates está pagando para trabalhar. Ele está pagando para ter o estúdio dele aberto. Negativo. Isso é falta de gestão. É sentar e organizar. E assim, de forma simples. Façam isso vai mudar a vida de vocês enquanto profissional de Pilates. Façam isso dentro do estúdio. Então, frequência. Como que você vai controlar isso? Pode fazer uma planilhinha. Imprime, deixa lá na ficha, junto com a anamnese dele, junto com a ficha de avaliação. Quando ele sair lá, você vai lá e coloca um pontinho de presente. Se ele faltou, você vai lá e coloca um F. Pronto, simples assim. Coloca um X. Tenha um quadro como esse, ó, lá dentro, claro, não precisa expor esse quadro para todo mundo lá fora, né? Deixa lá dentro no seu escritório, fulano lá, coloca lá do mês, quadro do mês, todos os seus alunos naquele dia, presente. Naquele dia, fulano, faltou, pronto. Ou então você já tem lá o P e o F e só marca um X. Aí você vai ter um controle de frequência daqueles seus alunos, né? Tem aqueles alunos que são frequentes, que são bem assíduos, mas tem aqueles que não são.
E é ele que tem que controlar que dia que ele faltou, quantas reposições ele tem? Não, quem tem que controlar é você, profissional que está fazendo ali o acompanhamento dele, né? Se você tem uma secretária dentro do seu estúdio, ótimo, isso é papel para ela. Mas eu estou falando aqui com quase 100% dos profissionais de Pilates que não tem secretária. Quem tem que fazer a gestão é o próprio profissional. E eu não posso sentar e chorar, eu tenho que sentar e fazer. Então é isso, é fazer o que tem que ser feito e não perder tempo fazendo planilhas elaboradas, sistemas que eu pago mensal, custo, eu estou gastando dinheiro para pagar um sistema que muitas vezes não está me suprindo. Volto a falar, às vezes eu uso 10% daquele sistema que eu pago uma mensalidade altíssima. Pega esse dinheiro e investe em outra coisa, faz aí o seu sistema próprio. Basta você ter conhecimento do que você precisa fazer dentro do seu estúdio. A gestão é descomplicada, gente, acreditem. A gestão é simples, basta você saber o que tem que ser feito. Basta isso. E se você é grande, se você é pequeno, não importa. Se você tem 10 alunos, se você tem 100 alunos, a gestão é a mesma. O que muda são os números. O que vai mudar vai ser o seu faturamento. Muitas vezes o seu custo nem muda, né? Porque a sua estrutura é a mesma para ter 10 e para ter 100, mas o seu faturamento muda. O número, agora o sistema é o mesmo, tá? Então pense nisso. A outra letrinha é a letrinha da evolução. Você precisa ter este documento dentro do seu estúdio. Isso é norma do nosso conselho. Como que é essa evolução? Você precisa ter um acompanhamento do seu cliente dentro do seu estúdio. E esse acompanhamento é diário. Então, se ele vai no seu estúdio 2 vezes na semana, você tem que ter o acompanhamento 8 vezes no mês, né? No mínimo, se aquele mês teve 4 semanas. Então, você precisa simplificar a sua ficha de evolução. Ah, mas eu não consigo fazer, eu atendo de 8 da manhã às 6 da tarde ou às 7 da noite. É muito paciente, eu não consigo fazer. Simplesmente vai chegar a fiscalização do seu conselho e vai te autuar. Isso é obrigatório, você tem que ter. Agora, como você vai fazer para te auxiliar? Como você vai fazer para te facilitar, para otimizar o seu tempo? Aí é que está o grande lance. Você tem que ver uma maneira que seja fácil de você fazer, mas que seja uma maneira eficiente. Não adianta você, por exemplo, fazer uma ficha de evolução e deixar várias linhas assim, ó. Coloca lá em cima nome do cliente, data e várias linhas. Você vai conseguir escrever? De todos os pacientes que passou para você naquele dia, se você atendeu 10 clientes naquele dia, se você atendeu 20 pacientes naquele dia, todos os dias você vai escrever: fulano chegou tanto, chegou com dor, fez o exercício no Cadillac, fez abdominal no solo, saiu bem, sem dor. Isso é evolução. É você dizer como ele chegou, é você dizer o que foi feito e você dizer como ele saiu. Então, essa não é uma maneira fácil, não é uma maneira de você otimizar o seu tempo. Não é. Agora, a gente teria aqui uma live para estar falando sobre isso. A gente poderia ficar aqui uma live inteira falando sobre ficha de evolução, porque você tem que saber qual é a melhor ficha para você. Lá no nosso estúdio a gente usa um modelo super prático, um modelo super simples, mas a gente registra a chegada dele, o que ele fez e a saída dele. Se teve alguma intercorrência, se eu precisei interromper, se eu precisei intervir em alguma coisa que estava fora do meu script, aí sim eu deixo umas linhas e aí sim eu vou fazer. Eu coloco atrás da ficha, segue em anexo, o paciente passou mal, precisou chamar a família ou alguma intercorrência. Agora, o dia a dia, a prática, ela tem que ser fácil. Ela tem que ser ágil. O que você fez tem que ser rápido, prática para você fazer. Senão você, profissional de Pilates, vai deixar para lá. Assim como vários colegas deixam a ficha de evolução para lá. Então a ficha de evolução, ela entra na etapa de controle. Eu ainda estou falando do cliente novo. Ele passou pela etapa dos dados essenciais, você conheceu a vida dele com o DOC.
Depois ele passou pela etapa do contratual, onde você apresentou os seus acordos, onde ele concordou com tudo e fez o desfecho, assinou, você carimbou, deu a via dele e ficou com uma via anexada aos dados essenciais. Depois você passou para o sistema, você entrou nessa fase sistêmica. Essa fase ela pode ser em casa, no seu escritório em casa. Essa fase pode ser no seu escritório dentro do seu estúdio. Essa fase pode ser no computador, pode ser no livro, pode ser no caderno, pode ser no seu celular, se você tiver um Excel no seu celular, pode ser uma tabela, enfim, onde você vai fazer o seu sistema de gestão com dados básicos. Não complica, não coloca lá milhões de filtros, milhões de colunas, porque você não vai fazer. Você vai fazer no primeiro mês, todo empolgado, depois você vai parar, porque isso precisa ser trabalho de formiguinha, isso precisa ser feito todo mês, para quando chegar no final do ano você ter o seu faturamento anual. Porque muitos de vocês não sabem nem quanto foi o seu faturamento no mês passado, quanto mais anualmente. Eu falo isso com propriedade, porque eu tenho vários exemplos ao meu redor de pessoas que eu já ajudei, de colegas que eu já colaborei e que não sabem quanto faturam. Não sabem quanto faturam o mês passado, quanto mais ano passado. Na hora de prestar conta para o seu contador, ficam enlouquecidos. Não, gente, vamos trabalhar em paz. Vamos trabalhar correto e vamos trabalhar de forma simples, sem complicar. E por último, eu entro na etapa do arquivamento, que é no final, mas não é menos importante. No arquivamento, a gente trabalha com 3 letrinhas, que é a letrinha A, não sei se vocês estão vendo aí ou se está atrapalhando, a letrinha A, que são dos ativos, são aqueles clientes que estão lá ativos com você, diariamente, semanalmente, né? A sua ficha, o dossiê dele tá lá naquela pasta, em ordem alfabética, para te facilitar. Tem aqueles clientes que tem a letrinha I, que são os pacientes que são inativos. Que pacientes são esses? Eles são pacientes que estão de férias, são pacientes que trancaram por algum problema, são pacientes que vão retornar, que tiraram 15 dias porque foram viajar. Então, eles estão inativos. E aí, talvez, para a sua melhor organização, inativos. Para a sua melhor organização, seja melhor você tirar ele daquela sua pasta de ativos e colocar ele em outra caixa ou em outra pasta, para você saber, não, esse cliente aqui, ele não vem essa semana, esse mês, esse bimestre, ele está inativo, ele trancou a mensalidade dele. Se é assim que você trabalha no contratual. Nessa fase, certo? E por último, você arquiva a letrinha a letrinha E, desculpa, que é a letrinha dos seus ex-alunos. Aí, ex-alunos, eu costumo brincar que aluno nunca é ex, né? Ele sempre vai ser seu aluno, mas aí é aquele aluno que mudou de cidade, é aquele aluno que de repente não quer mais fazer o Pilates, que mudou de atividade, né? Mudou de prática, é aquele aluno que às vezes financeiramente está apertado e aí não vai fazer mais o Pilates. E aí você vai levar esses alunos para uma pasta de ex-alunos. Você vai levar esses alunos para uma pasta de obsoletos, onde você vai arquivar de forma segura, porque você tem o quê? Todos os dados desse seu ex-aluno. Né? Então, um dia você vai poder pegá-lo, porque às vezes ele pode voltar. Assim como eu tenho vários exemplos lá no estúdio, de pessoas de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, que a gente vai lá no nosso arquivo, em ordem alfabética, a gente sabe onde fica o nosso arquivo de ex-alunos, nossos arquivos obsoletos, e aí a gente pega lá aquele cliente para retornar. E aí nós vamos colher os dados essenciais de novo, saber como é que é a queixa dele naquele momento, a idade dele, tudo, né? Pra gente entender esse novo processo, né? Então, esse é o caminho que o seu cliente novo precisa percorrer dentro do seu estúdio. Não tem outra opção. E tá vendo como é simples, de forma clara, de forma simples, de forma descomplicada? Seu cliente novo vai chegar, ele vai passar pela etapa do essencial, dados essenciais, depois ele passa pela etapa dos dados contratuais, depois a etapa sistêmica, é onde você vai sistematizar os dados dele, depois de forma ao controle, onde você vai controlar a frequência, evolução, todo o acompanhamento dele,
E por último, o arquivamento. O que você vai fazer com esse dossiê dele? O que você vai fazer com essa ficha dele? Né? Você não pode deixar essa ficha exposta, você não pode deixar essa ficha em qualquer lugar dentro do seu estúdio, do seu armário, da sua gaveta. Não. Você precisa ter acesso a qualquer momento àquela ficha dele. Né? Seja para uma consulta, seja para ele mesmo querer ali pegar o contrato e reler, né? Ou você mudar ali um plano, ou fazer a sua evolução. Então você vai ter essa ficha. É muito importante você ter esse percurso, é muito importante você ter esse caminho do seu cliente de forma organizada, administrativamente falando. Volto a dizer, você viu que eu não falei nada de atendimento nesse papo de hoje. A gente não falou sobre atendimento, a gente não falou sobre conduta de exercício, a gente não falou sobre tratamento nessa aula de hoje. A gente falou só de administrativo. Então, a gestão administrativa é importante e vai mudar o seu negócio, muda a cara do seu estúdio, muda a mentalidade do profissional que está lidando com aquele cliente, muda o comportamento, a atmosfera muda. Ah, mas aí o profissional vai trabalhar só pensando no administrativo, no financeiro? Não, mas ele vai passar a pensar como uma troca de serviço, é uma prestação de serviço. Toda prestação de serviço precisa ter retorno financeiro, a não ser que seja beneficente, serviço voluntário, uma ONG, que não é o seu caso. Por isso que você está aqui comigo até o final. Então você precisa ter retorno financeiro. O profissional de Pilates, ele não entende isso. Um exemplo grande que eu gosto de dar, um exemplo bom que eu gosto de dar é quando você vai ao salão, por exemplo. Você não vai lá cortar o cabelo e você não tem problema nenhum em pagar aquela mensalidade lá. Assim é o Pilates, gente. Você prestou o serviço e recebeu. Agora, faça esse controle administrativo, faça esse controle financeiro desse dinheiro que está chegando no seu estúdio. Só assim você vai alavancar o seu estúdio, você vai escalar o seu estúdio, você vai deixar ele andar para frente. Quem passou por isso na pandemia de forma desorganizada, fechou. Ou então, está colhendo agora os mesmos resultados que colhiam antes da pandemia. Diferente daquelas pessoas que sentaram, entenderam o seu negócio, buscaram conhecimento, pessoas que estão aqui até agora, que estão buscando essa troca. Se você quiser mais a fundo, tem outras lives aqui no Instagram, tem lives no YouTube. Sigam lá o canal do YouTube Sabrine.Magalhães, Sabrine Gestão Pilates. Tem lá várias aulas, maratonem. Essa aqui é a sequência de 12 aulas. Então tem mais 11 aulas aqui no feed, onde eu falo sim de forma clara e falo o que você tem que fazer. O resto não precisa fazer. Todo aquele marketing que a gente escuta de empreendedorismo, aquelas contas, aqueles cálculos, você não precisa fazer. Principalmente se você ainda não tem o básico. Primeiro você tem que entender o básico. Então você que está abrindo o seu estúdio de Pilates, que está começando, conhece alguém que está começando, marca essa pessoa, traz essa pessoa para cá. Se você está retomando com as suas atividades, fica aqui também, acompanha o material. Manda para aquela pessoa que está precisando dar um respiro no seu estúdio. Está precisando ver o dinheiro sobrar no final do mês. E ele vai sobrar se você fizer a organização administrativa certinha. Eu tô aqui com vocês do YouTube. Aqui o pessoal do Instagram eu não consigo ler os comentários porque o celular tá virado para vocês acompanharem aqui as letras, né? Senão as letras ficariam viradas. Mas eu quero pedir a vocês aí para se tiverem dúvidas, se tiverem aí alguma questão que vocês queiram compartilhar comigo. Ah, Sabrina, eu não estou conseguindo organizar, não sei por onde começar. Me chama no direct ou manda aí no YouTube que eu vou estar acompanhando, que eu vou estar aqui com o maior prazer ajudando, como já ajudei e continuo ajudando várias pessoas aí que eu nem conheço, cidades distantes, estados distantes, e tá descomplicando mesmo essa gestão administrativa aí dos nossos estúdios. Deixa eu ver aqui quem tá no Instagram. Deixa eu trocar aqui. Peraí. Cadê? Como é que eu viro? Aqui. Virei? Virei. Olá, boa noite. Quem tá aí, ficou comigo até agora.
Se tiverem dúvidas, deixem aqui no direct que eu vou estar respondendo. Não vi durante a live porque o celular estava virado, senão, ó, vocês acabam vendo as letras ao contrário. Então, toda quarta-feira, às 19h19, eu vou estar aqui para trocar, para compartilhar e estar aprendendo também com vocês. Toda dúvida que vocês me mandam por direct, que a gente troca, que a gente coloca aí nas caixinhas de pergunta, toda dúvida eu aprendo também com vocês. Então, é importante, quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente colocar em prática, a gente vai adquirindo mais sucesso sempre. O segredo do sucesso é isso aí, é a gente ter conhecimento, é colocar em prática e repetir. E aí, de novo, ter conhecimento, colocar em prática e repetir. Só assim que a pessoa consegue sucesso em qualquer área da vida. Não adianta, sucesso não cai do céu, dinheiro não cai do céu. Então é assim, a gente adquire conhecimento, pratica e repete. Erra, adquire mais conhecimento, pratica e repete. Então é isso. Obrigada aí pela presença de todos. Espero vocês aí nas próximas quartas-feiras, às 19h19. E volto a dizer que eu me coloco à disposição aí no direct para estar respondendo as perguntas de vocês. Um beijo para todos, boa noite!